Bem com a Vida, com pastor Rogério Amorim. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia mesmo Curitiba, bom dia Litoral, bom dia Campos Gerais. Na verdade, bom dia Brasil, não é? Porque da mesma forma como estamos chegando pela Band Paraná a toda a região metropolitana de Curitiba, através da Central TV, hoje nós estamos chegando em metade do Brasil já. Eu não sei explicar esse negócio, mas estamos chegando, né? E graças a Deus por isso, né? Bom estar com vocês, bom poder ser recebido na sua casa. Pelo menos agora isso não está proibido, né? As lives não estão proibidas, porque já proibiram tudo, né? Secretário, secretária de saúde, prefeito, não sei se o governador também. Eu só sei que está difícil, né? São 120 dias desse perrengue e as igrejas estão fechadas há 80 dias desses 120 dias. Enquanto isso, boteco, supermercado, lojas, zona do meretrício, tudo está aberto. E nós não podemos, como foi um protocolo aí, não podemos nem cantar. Não podemos reunir o povo. Não podemos fazer driving, não podemos ministrar ceia. E agora estão dizendo que não vão poder nem administrar a igreja. Vamos parar com isso. Vocês cheiraram uma meia, né? Vamos parar com isso. Um pouco de bom senso seria muito bom, principalmente para com as igrejas. Aliás, falando nas igrejas e essa situação, cadê os metidos a representantes do meio evangélico? Que só serve para tirar fotografia do lado do governador, nas reuniões, que não resolve porcaria nenhuma, reunião para reunir, para marcar reunião. Esse negócio já está passando dos limites, né? Mas em todo caso, vamos voltar para o nosso assunto que interessa, não é? Porque eu tenho algumas coisas para avisar vocês e a vida segue, até que os protocolos... secretário, a gente pode respirar, pelo menos? Dá? Então tá bom. Então vamos seguir a vida. Eu quero dizer a nossa membresia que esse domingo nós teremos ceia. Mas será como a ceia de abril. Ela vai ser ministrada nos lares, vai ser uma ceia doméstica, vai ser uma ceia familiar. É até legal isso é muito bom, afinal de contas, né? Mas evidentemente preferíamos estar todos aqui, como sempre, né? Então você pode preparar o seu pão, o seu vinho em casa para participar conosco às 9 da manhã ou às 7h30 da noite. 2 cultos, não é? Online. E a gente ministrando a ceia daqui, vocês participando em casa. Se você preferir, você pode vir durante a semana, e até, quem sabe, meia hora antes dos cultos de domingo, vir buscar o seu cálice para você, para a sua casa, para aqueles que são batizados, para aqueles que estão em comunhão com Deus, participarem conosco também da ceia, né? Muitos têm perguntado sobre batismo nas águas. Tudo bem, a hora que vocês quiserem, só não fazemos coletivo. Marcamos a hora, você vem, nos procure, nos ligue, né? E a gente resolve essa situação. E por outro lado, quero dizer que nós tivemos uma live espetacular com o nosso presidente nacional, pastor Mário de Oliveira, com mais de 1.300.000 visualizações nessa segunda-feira, num culto via redes sociais, chamado Vida para o Brasil, com unção com óleo para a família, para casa e tudo mais, que foi realmente uma coisa realmente maravilhosa. A gente vê que há um movimento muito intenso no Brasil e no mundo para parar as igrejas. Coisa de comunista mesmo, né? Afinal, tivemos 24 anos de governo de esquerda, socialista, vigarista, burra nesse Brasil, né? Mas não para a igreja. Se não vão parar a igreja, não adianta tentar. Vai acontecer aquilo que aconteceu lá com Herodes, queria matar o Pedro e acabou comido de bicho, né? Então tome cuidado com as coisas de Deus, né? E eu quero desafiar você, membro da nossa igreja, aqui a Quadrangular Ecoville, a preencher essa fichinha, passando aqui na igreja, a hora que você quiser, durante o dia, para honrar seu compromisso com Deus, com a igreja, para outras coisas mais, né? Mas você também pode entrar em casa direto para participar do grupo da igreja, para que a gente possa ter uma melhor condição de se comunicar com você.
e para que você possa participar de outros cultos como esse do pastor Mário. Talvez o próximo a gente chegue a 2 milhões, né, de visualizações, quem sabe, né? Mas com certeza haverão outros. Só que você precisa estar linkado conosco aqui, vamos assim dizer. Então, entra no Facebook da igreja, IEQ Ecoville, com 2 L's, né? IEQ Ecovilles. E acessa o nosso link, colocando o seu nome e o seu telefone de WhatsApp, para que você faça parte do nosso grupo, para que você esteja atualizado com tudo, possa participar de muitas outras coisas que nós vamos agilizar daqui para frente. E enquanto não deixam você vir à nossa igreja, a gente vai até você, ninguém nos para. Bem com a vida, com pastor Rogério Amorim. Quero ler 4 versículos do Salmo 40 para a nossa meditação nesta noite, neste culto. E esses 4 versículos dizem assim, mais um salmo de Davi: esperei confiantemente, ou como em outra tradução, pacientemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Amém, gente? E quando Davi fez esta declaração do Salmo 40, ele tinha experimentado na prática o poder da paciência. Se vocês se lembram, ele tinha sido ungido na sua casa, do seu pai, Jessé, por Samuel, que derramou um chifre cheio de azeite na cabeça dele, o ungindo rei em Israel. No entanto, foi um período longo, ele era jovenzinho ainda, e ele só veio assumir o governo total, Israel unificada, quando tinha 30 anos de idade, gente. Não foi da noite para o dia, suportou com muita paciência as duras perseguições, as intransigências, as loucuras do rei Saul, até que chegou a sua vez de assumir o trono de Israel. Ele foi paciente, assim como José, que da mesma forma experimentou o poder da paciência na sua vida. Traído pelos irmãos, jogado num poço, vendido como escravo, foi trabalhar na casa de Potifar. A mulher do Potifar se engraçou com ele. Por resistir a tudo isso, foi jogado num calabouço. Mesmo depois de dos sonhos dos dois terem sido revelados por ele, explicados por ele, esqueceram dele. Ele ficou mais 2 anos na cadeia, não é isso? Então, foi muito tempo também, porque quando ele foi jogado no poço, ele era jovenzinho como Davi, e só aos 30 anos como Davi, é que ele veio a se tornar o que ele foi no Egito, o segundo homem e autoridade no Egito. E quando a gente fala de paciência, a gente lembra de quem? De Jó. Fala-se muito na paciência de Jó, né? Jó se tornou na Bíblia o símbolo da própria paciência, ao suportar com muita paciência todas as aflições que vieram sobre a sua vida, o resultado das perdas terríveis que ele sofreu na sua vida. Ele foi paciente e no fim triunfou, venceu sobre todas as suas dificuldades por meio do poder da paciência. Então, gente, não tem jeito, nós vivemos num tempo diferente.
é um tempo do imediatismo, da banda larga. Nós vivemos no tempo do apertar um botão e instantaneamente acontecer. Então nós estamos vivendo num tempo de vida que mais do que nunca a paciência é algo preciosíssimo que nós precisamos aprender a desfrutar. Eu digo desfrutar porque se nós não conseguirmos entender dessa maneira, a gente vai morrer mais cedo. A gente vai ter entreveros de manhã à noite, de todas as maneiras, né? Então nós temos que entender uma coisa, aquilo que Salomão diz lá no Eclesiástico: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas, melhor é o longânimo do que o altivo de coração. Melhor é ter a paciência de ver a coisa plantada e colher e comer do fruto. Melhor, diz ele, né, é ser tranquilo, saber esperar, do que ser afobado. Não está na Bíblia, mas o apressado come cru, né? É assim que funciona. Isso tudo que eu falei, eu estou falando de coisas do Velho Testamento. Mas diz assim: mas pastor, e o que Jesus diz? E o que o Novo Testamento diz? Diz a mesma coisa. Quando Paulo escreve aos Romanos, Paulo diz que a tribulação produz paciência, a paciência produz experiência, e a experiência produz esperança. Olha a sabedoria desse homem, extraordinária. E quando ele escreve aos Tessalonicenses, né, ele diz: ora, o Senhor encaminha o vosso coração no amor de Deus e na paciência de Cristo, porque Jesus foi paciente. E o meio-irmão de Jesus, o Tiago, eu sempre chamo de meio-irmão, pelo simples motivo de que Jesus era filho de Maria, mas nunca foi filho de José. E os demais irmãos, os 4 e as 2 irmãs, todos eram filhos de Maria e de José. Então por isso que eu chamo ele sempre de meio irmão. Ele diz assim: sede vós, igreja de Cristo, também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque a vinda do Senhor está próxima. E tudo que nós estamos vendo acontecendo no mundo. Então eu estou aqui resmungando e reclamando que a igreja de Cristo está sendo perseguida. Mas eu não tenho que reclamar. Assim como eu não tenho que reclamar do gafanhoto, não tenho que reclamar da peste, nem tenho que reclamar da praga. Porque essas coisas estão escritas. E elas só estão acontecendo para que se cumpra a palavra. Então eu tenho que ter paciência para entender essas coisas e viver numa dimensão que a impaciência não me leve a me perder nessa caminhada de volta para o meu lar verdadeiro, que é a glória eterna, né? E ainda, lá em Apocalipse, o Senhor, usando João, o apóstolo do amor, ele faz uma promessa à igreja dizendo assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu guardarei você da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam sobre toda a terra. Então, gente, o tempo é este, você goste ou você não goste, nós temos que aprender a exercitar a paciência, pedir que Deus coloque uma guarda à porta dos nossos lábios, para que a gente não venha se perder nas palavras. Mais do que ninguém aqui, quem precisa fazer essa oração sou eu, né? E eu me lembro que, conversando na família há tempos atrás, eu pego muito no pé, principalmente dos meus 2 genros e de um filho que eu tenho, que vocês conhecem, né? A respeito de prevenção da saúde. Eu sou um adepto de medicina ortomolecular, vou morrer sendo adepto, até porque sou há 30 anos. Mas esse corpinho de 18 aqui, né? Ou então pelo menos esse espírito de 18 num corpo de 72. Isso tem razões de ser, porque eu aprendi uma coisa com a medicina ortomolecular: o importante é a qualidade de vida. E o tempo, a vida,
As circunstâncias, os estresses, os perrengues vão roubando tudo da gente. Por que as pessoas caem em depressão? Elas não caem em depressão do dia para a noite. Elas começam com o estresse. E o estresse só acontece por uma coisa, por um motivo. A pessoa não sabe administrar a sua vida. Ela põe a carroça na frente dos cavalos. E vai dar zica, com certeza. E então, por causa disso, ela vai começando a entrar num estresse. Porque o organismo não está preparado para tudo isso. Uma vez que essa pessoa continua nesse padrão, ela entra na ansiedade. Uma vez que ela não se policia, ela continua e não se cuida, e não faz um tratamento preventivo, e não faz um check-up para ver como é que estão as coisas, ela vai acabar entrando em depressão. E se na depressão não tomar uma atitude e não procurar uma medicina que não seja a usual, que só enche de droga, fica mais chapado do que se tivesse só... se bem que em alguns casos, se não fizer isso, a pessoa se suicida mesmo, né? Então vai para o último estágio, que é suicídio, asilo ou cemitério. E tudo isso é resultado da impaciência, da falta de paciência, né? Então nós estávamos conversando como nós somos displicentes, o brasileiro principalmente, que é bem diferente do europeu, do americano, né? Como nós somos displicentes com a nossa saúde, né? Por exemplo, um dente só começa a doer quando a coisa está avançada, a cárie está avançada, ou não houve tratamento, ou qualquer coisa parecida assim, houve relaxo com os dentes, não é? Então, a gente só vai ao dentista quando o buraco já está enorme no dente, quando a raiz já está comprometida e tem que fazer aquele delicioso tratamento de canal. Por quê? Como o próprio câncer, ou o câncer de mama nas mulheres, se diagnosticado no começo, facílima cura, a chance de cura é quase 100%, mas se deixar a coisa andar, complica muito, porque vai, no caso do câncer, é a metástase, aí não adianta mais, né? E mesmo assim, quando um tratamento emergencial é feito, e tira a dor, muitos nem voltam, seja lá para o que for, para o tratamento definitivo. E no Salmo nosso de hoje, Salmo 40, Davi fala de dois extremos que evidenciam, que mostram, que deixam claro um tratamento completo da parte de Deus para as nossas lutas, para os nossos perrengues, para as nossas tribulações. E se você lembrar do que leu, ele sai do pedido de socorro, como ele diz aqui, de um charco de lodo, do poço da perdição, e acaba terminando em hino de louvor e de testemunho. Olha só os extremos. E se você tem o hábito de deixar seus problemas, como você faz com a tua saúde, sem tratamento, e viver daquilo que a gente chama de paliativos temporários, isso é um cacófato que a gente chama, né? Se é paliativo é temporário, né? Ou se em sua vida os mesmos problemas vão e voltam, então acho bom você prestar atenção no Salmo 40. Nós lemos 4 versículos apenas, o Salmo tem 17. Então procura, ainda hoje, quando terminar esse culto online, pega a sua Bíblia, abre novamente no Salmo 40 e medite. Esperei confiantemente no Senhor. A ideia aqui, expressa por esses termos que Davi usa, é de uma espera com certeza absoluta. Uma espera confiante, sem nenhuma dúvida de que Deus atenderia
as suas demandas, as suas orações, os seus pedidos. Não é aquela espera que muitos têm com um plano B nas mãos, como se pudéssemos ameaçar o Senhor. Se Ele não fizer, eu me viro sozinho. Não é por aí. Se Ele não fizer, então vamos fazer outra coisa. Não, você precisa ter confiança, e só no seu Deus. A confiança plena de que Deus ouve e responde orações, mas responde no tempo dele, porque a resposta de Deus é pedagógica, é sempre didática. O tempo da resposta é sempre me ensinando alguma coisa, como foi com Davi, como foi com José, como foi com Jó, e assim por diante. Sempre tem um propósito de Deus, ainda que seja justamente despertar dentro de mim a paciência, para que por impaciência eu não venha a perder minha vida, eu não coloque em risco meu casamento, eu não coloque em risco minha empresa, minhas finanças, no caso aqui a igreja. E o resultado dessa espera confiante está nesse mesmo verso. Diz assim, ó: Ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. Estou aportuguesando melhor a coisa aqui, né? Abrasileirando melhor a coisa aqui, né? Ele se inclinou, olha isso, o Deus da glória se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Isso é tremendo, gente. Ele conhece o nosso coração, Ele sabe das nossas necessidades e da honestidade do nosso clamor, do desespero muitas vezes do nosso pedido de socorro, e a seu tempo Ele nos atende. Eu, no momento mais crítico de toda a minha vida, quando eu estava morrendo afogado, eu fiz uma oração de 2 segundos, e Deus me atendeu no segundo seguinte. Por quê? Porque era emergência. Se Ele não me atendesse, eu estava morto. Mas tem outras coisas que eu já pedi há anos e até agora não chegou, mas já foi despachado. Eu já tenho aquilo que a gente compra na internet, daí você compra e eles mandam o rastreio, não é isso? Eu já tenho o rastreio, como é que chama? O código, não é? E o rastreio está aqui. O livro da jurisprudência, como eu gosto de chamar a palavra de Deus, não é isso? Então, na sequência, o salmista explica a forma do agir de Deus. Ele diz assim: primeiro, Ele acode na emergência e na necessidade imediata. O que Ele diz? Tirou-me de um poço de perdição, tirou-me de um lago horrível, tirou-me de um charco de lodo. Se areia movediça, gente, se não tira rápido, morre rápido. Perceba que quando você entrega os seus pedidos, suas tribulações, suas preocupações a Deus, Ele agirá primeiramente na solução do problema mais necessário, mais emergente, mais imediato. Ele age ali, é o chamado milagre, é instantâneo, não é? Mas não pare por aqui. A minha necessidade era não morrer afogado. Quando Ele salvou minha vida, e salvou porque eu fiz uma promessa a Ele, isso há 40 e não sei quantos anos atrás, eu prometi para Ele que eu seria um pregador da sua palavra, que era uma coisa que eu não queria, gente, eu não queria mesmo, mas nem a tiro eu não queria esse negócio de ser pastor, de ser pregador do evangelho. E então Ele simplesmente diz: não quer? Então vai aprender a nadar, coisa que eu não aprendi até hoje. E quando eu disse meu neto Leonardo, há uns 3 anos atrás, quando meu sogro, o pastor Geraldo Escarante, morreu, tudo bonitinho e tal, não sei o que, pá, fomos para o cemitério, e ali na hora botaram o caixão ali, né?
fizemos uma oração, lemos um salmo, já tínhamos falado tudo na igreja e tudo mais. E aí os coveiros começaram a descer aquela roldana e o caixão descendo. E ele do lado da Ana Júlia, minha neta, ele muito sério, olhou para o caixão descendo e disse: "Ih, agora ferrou." Então é mais ou menos assim, né? Agora ferrou. E ele veio em teu socorro, te curou, te deu o emprego que você precisava para sustentar a família, te libertou daquela opressão maligna. E muita gente que pensa que isso é tudo com Deus, e desaparece da casa de Deus, da presença de Deus, e volta para o charco de lodo. Não é por aí. O milagre é só o começo. A cura, a prosperidade é uma coisinha de nada, ridícula, ínfima, perto da maior vitória que Jesus veio conquistar nesse mundo, se oferecendo para morrer em nosso lugar, o resgate da nossa alma eterna, a nossa salvação. Então o Senhor devolve o sentido da vida, o Senhor devolve o propósito da vida, gente. Ele diz assim: "E me pôs nos lábios um novo cântico." Só canta quem está alegre. Me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Não é uma música qualquer, é uma música com sentido, é uma música de gratidão, é um cântico de adoração ao único, vivo e verdadeiro Deus. Então, gente, para a gente encerrar, em lugar de lamentar e gemer sob a opressão dos problemas, chorando as pitangas aí por causa das autoridades, agora irritado, perdendo a paciência, preocupado com o coronavírus, ou com outro que já está vindo lá da China, né? Estaremos cantando ao Senhor um novo cântico. Por quê? Porque agora nós somos motivados pela ação absurdamente libertadora dele na nossa vida. E no final de tudo, ainda seremos usados como testemunhos para glorificar a Deus por meio da experiência maravilhosa que tivemos com Ele. Porque você quer saber qual é a melhor mensagem pregada? Se você visitar o seu parente, aquele duro de coração, aquela pessoa que tem raiva de você, te chama de crente, fanático, não sei o quê. Se você chegar e lembrar essa pessoa como era a tua vida que ele conheceu, no álcool, na droga, na prostituição, desenganado pela medicina, endemoniado, quebrando tudo e tudo mais, e contar para ele qual é a razão de hoje você ser uma nova pessoa, uma pessoa equilibrada, uma pessoa próxima, uma pessoa feliz, uma pessoa com família, uma pessoa abençoada, é o que diz aqui o texto: muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Deus nos abençoará e nos usará como testemunhas do seu poder, para que outros sejam alcançados pelas mesmas bênçãos que nós fomos alcançados.